muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora da prece, quando unimos os nossos corações
Fechamos os nossos olhinhos e agradecemos a Deus por cada dia, pela vida, agradecemos pela família, agradecemos pela evangelização. Obrigada, Pai, por ter nos enviado Jesus, nosso mestre e guia. Obrigada pela proteção dos bons espíritos e pelo amparo da falange de Maria que nos acompanha sempre e que nos leva a dizer mais uma vez: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desenlace, graças a Deus. Assim seja. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é Lei de Sociedade. A sociedade é formada por um conjunto de seres, no nosso caso, de pessoas, que convivem de forma organizada. Elas compartilham gostos, preocupações e costumes e interagem entre si, formando uma comunidade. Vocês sabiam que alguns animais também vivem em sociedade? Pois é, nós temos o exemplo das abelhas e das formigas. Elas vivem em conjunto e dividem as suas tarefas. Cada uma cumpre o seu papel na sociedade em que vivem. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, fala sobre a lei de sociedade. E lá os espíritos dizem que Deus fez o homem para viver em sociedade. E isso nos ajuda a progredir. Porque sozinhos nós não conseguimos evoluir, pois não possuímos todo o conhecimento. É preciso, então, o contato com as outras pessoas, para que um ajude o outro, e assim continuamos aprendendo. É na sociedade que nós também temos as leis, que devem ser seguidas, para que possamos respeitar o direito dos outros e termos os nossos direitos também respeitados. Essas leis são chamadas de leis humanas, e elas mudam conforme o progresso das pessoas. Mas nós temos também as leis de Deus. Essas são chamadas de leis divinas ou naturais, e estão gravadas em nossa consciência. E elas são imutáveis, elas não mudam de acordo com a sociedade. A vida em sociedade leva à necessidade de comunicação. Ou seja, nós precisamos aprender a nos comunicar uns com os outros. Mas quando estamos em grupo, precisamos de uma ordem para que todos possam falar e ser ouvidos, e de alguém que possa gerenciar isso tudo, ou seja, alguém que possa ajudar a essa comunicação para que ela seja efetiva, sem deixar ninguém excluído. É por isso que na sociedade nós temos pessoas com alguns cargos, como por exemplo, coordenadores, supervisores, governadores, prefeitos, dentre muitos outros cargos. Além de nos comunicar, nós desenvolvemos na convivência uns com os outros o amor, o respeito, a paciência, a tolerância e diversos outros sentimentos e virtudes que nos fazem ser pessoas melhores. Então, é na sociedade que os seres se completam e, com isso, asseguram seu bem-estar e progridem. É então no contato com o outro que nós temos a melhor oportunidade de fazer o bem e de receber o bem. Agora, vamos para a nossa história? Um beijo. Tchau, tchau. A borboleta e a flor. A borboleta voava pelo jardim e observou a família das flores. Que beleza de família! É a família mais colorida que conheço. É a família das flores. E voando em torno delas, ficou encantada com tanta harmonia. No momento de seu voo, viu num canto de jardim
uma florzinha branca chorando. Por que você está chorando? Perguntou a borboleta. Sou muito infeliz, respondeu a flor. Estou presa no chão. Não posso respirar o ar fresco, nem ver a luz do sol. O chão é úmido, cheira mal, só vejo sombras. Ora, ora, não adianta chorar. Vamos dar um jeito nisso. A borboleta ficou quieta, pousada na pétala da flor, pensando, e depois falou: Vocês continuem uma grande família. Que tal se todas se emprenharem em ajudar a florzinha necessitada? Todas escutaram com atenção e começaram a se movimentar. A borboleta voltou carinhosamente seu olhar doce para a pobre planta e disse: E você também precisa se ajudar. Vai se esticando para o alto, faça todo o esforço que puder. Assim, você vai sair da sombra, da umidade e ficar quentinha ao sol. E assim elas fizeram. Todos os dias a borboleta ia ajudar a flor a se esticar. O caule foi crescendo, As outras plantas também ajudavam. Encoste em mim que eu seguro você, disse a roseira. Enrole seu caule fino no meu galho, bem forte, disse o jasmim. Com o auxílio de todos no jardim, ela foi crescendo, se enroscando, até que um dia viu o sol. Ela ficou contente. Suas pétalas ficaram vermelhas ao calor do sol. Continuou crescendo, se esticando, se enrolando, encheu-se de flores vermelhas, transformando-se em uma linda trepadeira. Quando um dia a borboleta voltou ali e observou: Que maravilha! Todos nós estamos na família certa. Em toda família tem um membro com mais necessidades que o outro. Pois é, isso é a prova da sabedoria divina. Os que têm mais condições, por certo, têm o dever de contribuir para os que mais infelizes cresçam também. É a lei de cooperação mútua, lei de amor, fraternidade e doação. A família é a maior fonte de doação e aprendizado que conheço. Olá, pessoal! Gostaram da historinha? Então, hoje a gente está falando sobre a lei da sociedade. E nós acabamos de ouvir a historinha da borboleta e a flor. A borboleta, ela ficou admirada com a beleza e o colorido da família das flores. Voando, ela observou a harmonia e ficou muito encantada. Vocês sabiam que a família é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos? Porém, a dona borboleta observou que tinha uma florzinha, um membro dessa família, que estava chorando. A florzinha estava muito triste, pois estava presa ao chão. Não podia respirar o ar puro e também não podia ver a luz do sol. A borboleta, muito prestativa, ficou pensando em um jeito de ajudar a florzinha. Então ela falou: Vocês são uma grande família, podem ajudar a florzinha. E aí
todo mundo foi ajudar a florzinha, inclusive a Dona Borboleta, que ela ajudava a florzinha a se esticar. E as outras plantas também ajudaram. A roseira ajudou, o jasmim ajudou, cada um ajudou de um jeito. Até que um dia a florzinha cresceu até que viu o sol. Então, essa historinha nos faz compreender que através do auxílio mútuo nós vamos progredindo, pois não temos todas as faculdades, precisamos um dos outros. Nós não sabemos fazer tudo, né? Cada um ajuda naquilo que sabe fazer. Nós fomos feitos para viver juntos, até com pessoas que nós não gostamos, né? Com pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que têm gosto diferente da gente. E essa historinha nos faz entender que é na família que vamos aprender tudo o que precisamos para convivermos melhor uns com os outros e, consequentemente, entre membros da sociedade, o nosso próximo. Então, o que a gente aprende, a convivência que a gente tem na família, né, a desenvolver essa ajuda, de ajudar o irmão que está precisando, como a florzinha, né, que estava chateada porque ela não conseguia ver a luz do sol. Então, nessa ajuda, quando a gente aprende isso na família, a gente consegue levar isso para fora da família e ajudar um ao outro. Devemos ter boa vontade, tolerância, humildade e muito amor para o bom entendimento e convivência na nossa família. E agora chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá? Olá, meus espíritas mirins, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu coração pede isso, que todos estejam bem, na paz. Hoje estamos estudando sobre a lei de sociedade. E o que é a sociedade? É estarmos juntos, trabalhando para evoluirmos, crescermos juntos, aprendendo a compreender, a tolerar, a perdoar, a ser paciente, a essa troca de ensinamentos cristãos, auxiliando o outro também pelo lado material, sempre que pudermos. Vocês lembram da história? A borboleta e a flor? A borboleta estava voando pelo jardim quando viu uma florzinha branquinha, chorosa. E aí ela foi até ela perguntando o que estava acontecendo. E a florzinha disse que estava muito triste, não pegava sol. Ela então, a borboleta, chamou todas as outras florzinhas e juntas resolveram ajudar aquela florzinha branquinha. Então ela foi crescendo, crescendo, subindo, uma auxiliando a outra e ela ficou bonita. Isso aí, todos juntos, sociedade, conseguiram o melhor para ela. É assim que a gente faz. Devemos fazer o melhor para o outro, mesmo que aquele outro a gente não conheça. Se podemos ajudar, mãos à obra. Bom, quando nós somos bebezinhos, não precisamos de alguém que nos auxilie, que cuide da gente, que nos alimente, que nos higienize, que nos cuide, que nos ensine a falar, a andar, que nos ensine a estar junto com os outros. A família é o primeiro grupo social de que fazemos parte. E depois vem os outros grupos, que a família vai nos auxiliando a nos integrarmos. E aí temos os nossos coleguinhas de escola, temos os nossos vizinhos, os outros parentes. Aí vamos crescendo
temos outros amigos, temos o nosso trabalho. Para ir trabalhar, como é que a gente faz? A gente levanta, a gente se calça, coloca roupa, pega um meio de transporte. E foi você que fez tudo isso? Não, você precisou de todas essas pessoas. Até para o nosso sabonete, para tomarmos o nosso banho. Precisamos de muitas pessoas até o sabonete chegar na nossa casa, com aquela embalagem. Então, a lei de sociedade é essa, é um auxiliando o outro para o seu bem-estar físico e também o moral, quando temos o aprendizado cristão. Bom, então vamos agora à nossa atividade. Nós vamos fazer, sabe o quê? Borboletinhas de um modo muito simples. Olha aqui, ó, com círculos, com 4 bolinhas, 4 círculos, bolinhas não, desculpa, com 4 círculos. Eu fiz de encarte de jornal, e isso aqui era um resto de folha, uma florzinha branquinha, que volta e meia aparece uma aqui em casa. Sempre branquinha e tem a amarelinha também, mas eu não tinha papel amarelo. Bom, aproveitei os encartes de jornal. O que nós vamos precisar? De cola, tesoura, ó, sem ponta, para ninguém se machucar. E tampinhas, uma maiorzinha e outra menor. Vamos precisar de um pedaço de papel, um resto de papel. Não sei se dá para vocês verem que esse aqui está rabiscado pela minha neta. Eu pintei todo de preto, de giz de cera. Se você tiver papel que seja preto, né, dá para aproveitar a barrinha, melhor ainda. Senão, vamos pintar, usar a criatividade e economizar. Bom, o encarte de jornal. Agora vamos lá. Vou mostrar como faz. Esqueci do lápis. Bom, o encarte de jornal. Você vai pegar uma tampinha, vou deitar aqui, ó. Passar o lápis em volta da tampinha. Peguei aqui também um encarte de farmácia. Aqui. E vamos cortar. Você dobra e aí é mais fácil, né? Você não precisa perder muito tempo cortando a mesma coisa. Então, aqui estou cortando para fazer as asinhas da borboleta. Bom, agora que já fiz os 4 círculos, o que nós vamos fazer? Dobra no meio, só dobrar. E passa bem o dedinho, tá? Onde fez a dobra. Dobra, tá vendo aqui, ó? Dobra, passa bem o dedinho, como se estivesse formando uma meia-lua. Muito bem. Agora nós vamos colar. Ó, a parte aberta fica para fora. A parte dobradinha fica para dentro. Você cola. Cola tá aqui no meu dedinho. Parte aberta para fora. Põe a cola. Mais um pouquinho de cola. A cola aqui custa secar, por isso que eu já mostrei um exemplo para vocês. Bom,
Temos as anteninhas. Deixa eu ver se colocando aqui vocês enxergam melhor. Peraí. Minha mão está com cola. Tá vendo aqui? As anteninhas é que nem um cabinho de guarda-chuva. Vocês também vão colar na borboleta. Vocês podem fazer várias. Ó, olha só como é que ficou bonita. Agora eu vou mostrar para vocês as que eu já tinha e tive a ideia de colocar nas minhas plantinhas. Eu fiz, até tirei uma foto, essa daí deixa ela ali, ó. Uma pequenininha e essa que eu acabei de fazer aqui com vocês. Opa, a borboleta já está voando. Pronto, aqui. Aí, meus amores, é só vocês fazerem e enfeita os vasinhos de plantinhas da mamãe. Beijos, fiquem com Deus. Essa foto é do vasinho de planta da tia Daisy. Olha como tá todo enfeitado de borboletas. Gostaram? Agora nós vamos ficar com a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, agradecer por mais oportunidades de estudo, que possamos aprender, aprender, evoluir para cada dia, que sejamos pessoas melhores, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Há certas horas em que nos perguntamos por que o mundo está assim. Tantas guerras, ódio, destruição. E o que fazer pra mudar essa história? Onde buscar a solução? Ouça a ti mesmo e acharás a resposta vinda do seu coração. Amor que tudo transforma, primavera nos campos da alma, força sublime
nos acompanha desde a nossa criação. E o Espiritismo vem fortalecer esse amor que há em você. Há mais de um século regando esta flor. É hora de você agir e inaugurar a era do amor. Com Cristo em nós, viver o amor e ouvir o oprimido, lembrar do esquecido, perdoar o inimigo. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. E diante do outro que me incomoda, sou chamada a agir de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro De quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. educar o próprio sentimento. Percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos E faz um sorriso, é um gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para outro tudo que o outro não consegue ser pra nós, pra nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, Ou então de ferir como quem se defende.
juntos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar a razão de ser feliz, de nós depende de nós, que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, partilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de Sinto o sol no coração, o azul dourado do céu e as pedras ferindo as mãos. Me calo ante o teu olhar pleno de as palavras me envolvem, as dores, as flores. Jesus, hoje no monte, nossas vidas, tuas mãos. Mesmo as estrelas não têm o teu brilho e amplidão, e eu esqueço do mundo ante a tua e das certezas, tristezas, das lutas, as flores. Jesus.
me levou a recordar aquelas pedras nas quais me feri para te encontrar. Eu não esqueço da noite o sol, amor e luz, e eu voltei às sandálias, as ruas, as dores. Jesus. Boa noite, queridos e queridas. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesta noite de sexta-feira pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miquel. Sejam muito bem-vindos, recebam todas as vibrações amorosas de Miquel, Catuíte, Irmãs Margaritas e toda a espiritualidade amiga e trabalhadora de nossa casa. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora do SEM, e vou passar os avisos e o roteiro de nossa reunião. Para saber sobre as outras reuniões que a nossa casa oferece, sobre os cursos, sobre os horários de entrega de doação, o que doar e outras coisas mais, é só clicar no link do jornal O Ceareiro de Miquel, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esqueçam de dar o like, mãozinha para cima, para que essas reflexões cheguem a outros corações, ok? Vamos ao roteiro da reunião? A página de abertura será lida pelo Leomar Lira. E o tempo está voando. Chegamos ao final de abril, última sexta-feira do mês, dia de palestra, dia de receber convidado,
seja de outras casas samicas ou de nossa própria casa. Hoje, o convidado é o Rodrigo Acevedo, companheiro da nossa casa, Centro Espírita Miguel, e o tema escolhido por ele é Bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema, Bem-aventurados misericordiosos, é o título do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala sobre reconciliação com os nossos adversários, de não julgarmos o outro para que nós não sejamos julgados. Fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus, sobre indulgência, sobre o perdão das ofensas. É um capítulo que fala sobre a importância de perdoar. E aí, vocês já conseguem perdoar? Difícil? Como diz uma companheira de nossa casa, nada é difícil, é trabalhoso. Temos que trabalhar o perdão. E quando mais estudamos os ensinamentos de Jesus, o que a doutrina espírita nos traz, pelas psicografias de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, entre tantas outras, nós compreendemos a importância e a necessidade do perdão. Que na prática do perdão, o maior beneficiado é aquele que perdoa. Vamos pensar nisso? Bem, deixa eu parar de falar. Vamos iniciar a reunião, receber o Rodrigo com suas reflexões sobre o tema, Bem-aventurados os misericordiosos. Após as reflexões, teremos uma música e, em seguida, a prece final feita pelo Rodrigo. Vamos lá? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Do livro Amigo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para viver melhor. A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. O espírito em estágio na Terra é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Imaginemos o uso frutuário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa, em momentos de revolta e azedume. Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Esse é o quadro exato da criatura, habituada às reações negativas nos instantes de prova ou de desagrado. Daí nascem muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico, já de si mesmo, frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. O amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas. Entretanto, em nosso próprio benefício, amemo-las tais quais são, sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. Por muito se nos enlacem no mundo físico sob as teias da consanguinidade, saibamos deixá-los libertos de nós, a fim de serem que desejam, na certeza de que a escola de experiência não funciona inutilmente. A
criança é responsabilidade nossa e responderemos ante as leis da vida, pela proteção ou pelo abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária. Os adultos, porém, são donos dos próprios atos, e não será justo chamar a nós as consequências das empresas a que se adaptem ou dos caminhos que escolham, tanto quanto não seria razoável atribuir a eles os resultados de nossas próprias ações. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. Ensinou-nos o Cristo: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria ilógico disputar atenção e carinho daqueles que porventura nos agridam, já compromissados por eles mesmos nas equações infelizes das atitudes a que se afeiçoem. Em suma, para quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. Graças a Deus, Senhor. Obrigada por estarmos juntos em mais uma noite de estudo, de reflexão, de compreensão das Tuas leis, de compreensão das nossas dores, de exaltação das nossas alegrias. Que possamos valorizar os momentos, que possamos compreender as necessidades e que a nossa mente possa estar cada vez mais aberta para tudo que o Espiritismo possa nos oferecer. E que ao termos contato com essas verdades, possamos implantá-las em nossas vidas, fazê-las vivas, fazê-las presentes. Que não sejamos mais meros reprodutores do Espiritismo, mas que tenhamos o Espiritismo em nossas vidas, nos aliviando, nos consolando, nos amparando. Afinal de contas, foi para isso que ele veio. Que possamos utilizar essa ferramenta bendita em todas as oportunidades a partir de agora. E que essas verdades, que nos parecem às vezes poéticas, possam nos parecer concretas. Que esse sentimento, Senhor, que conseguimos absorver, possam também inundar o coração daqueles que nos cercam, para que mais pessoas possam receber essa dádiva que é ter o Espiritismo em suas vidas. Que nossa noite seja extremamente proveitosa e que os nossos irmãos que não conseguiram chegar até aqui, que não estão ouvindo essa mensagem agora, possam se recordar em algum momento e chegar até essa mensagem, para que a mensagem não só acalme nossos corações, mas que acalme o coração de todos aqueles que se encontram aflitos, sedentos, um tanto solitários, um tanto doloridos. Obrigada, Pai, por tudo que tem nos dado, pelas oportunidades que aproveitamos e pelas que perdemos. Obrigada por absolutamente tudo. Que assim seja, graças a Deus.
Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos na nossa casa, Centro Espírita Miguel, ainda que virtualmente, mas com a certeza que muito em breve teremos a alegria de voltar a nos encontrar presencialmente para trocarmos abraços fraternos. Gostaria de agradecer à direção da casa pela oportunidade, pois na condição de estagiários da vida nós sabemos que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa, então muito obrigado pela oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo baseia-se muito no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Quando nós pensamos na palavra misericórdia, logo nos vem à mente a palavra miséria. E ao perguntarmos ao professor Google o significado da palavra miséria, está lá. Estado de enorme sofrimento, infelicidade, desgraça, penúria. E aí nós logo associamos essa palavra, miséria, a uma questão material. Mas será que a miséria é exclusivamente material? A primeira vez que eu pensei neste tema, confesso aos amigos que foi um domingo, quando eu visitava um companheiro no cárcere. E lá eu fui assistir com ele uma missa. E o sacerdote católico tratava justamente deste tema. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E ensinou-nos o padre. Ser misericordioso é tentar compreender a miséria do outro. E claro que o padre não falava de uma miséria material, mas sim de uma miséria moral. Uma das primeiras lições que aprendemos quando adentramos na doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Mas, Rodrigo, o que é a caridade? Como o Cristo compreende a caridade? Esta questão é muito importante, tanto é que o nosso codificador fez esta pergunta, Allan Kardec, aos benfeitores da humanidade no Livro dos Espíritos, questão 886. Como Jesus compreende a caridade? E os benfeitores resumiram a visão do Cristo acerca da caridade em 3 palavrinhas, que nós chamamos de BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Sermos benevolentes para com todos, bondosos para com todos, é uma consequência da lei do amor que Jesus veio nos ensinar através do exemplo. Indulgentes para com as imperfeições dos outros. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos adverte. Muitas vezes nós somos clarividentes para as imperfeições dos outros, mas cegos para as nossas. Vemos um argueiro no olho do nosso irmão, um pequeno cisco, mas não vemos uma trave em nossos olhos. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: sede indulgente para com as imperfeições dos outros, porque também vós necessitais que os outros, mas principalmente Deus, seja indulgente para com as vossas imperfeições. O nosso irmão mais velho, Chico Xavier, nos ensinou quando nos disse: aos outros dou o direito de serem como são, e a mim o dever de me melhorar a cada dia. Nós deveríamos escrever esta frase em uma folha de papel e prendermos na geladeira de nossa cozinha, ou então no espelho do banheiro, onde vamos todas as manhãs escovar os dentes, ou mandar estampar essa frase em uma camisa, para que nós pudéssemos lê-la muitas vezes ao dia. Aos outros dou o direito de serem como são, e a mim o dever de me melhorar a cada dia. Diz-nos o Evangelho: sede severos com as próprias imperfeições e indulgente para com as imperfeições dos outros. No livro Entre a Terra e o Céu, Antonina passava por um momento difícil de sua encarnação. O marido havia abandonado a família mais ou menos há 4 anos. E, há alguns meses atrás, seu filho caçula, Marco, desencarnou. Ela dividia seu tempo no trabalho na fábrica para garantir a subsistência da família e o cuidado e a educação com os 3 outros filhos. Certa noite,
ao realizarem uma espécie de culto do lar, abrangeram justamente este tema, a indulgência para com as imperfeições dos outros, a misericórdia. Então, seu filho mais velho, Haroldo, indaga de Antonina: mamãe, nós devemos ser indulgentes com o papai? Talvez, se ele não tivesse ido embora, Marcos estaria vivo. E Antonina então diz ao filho: não, meu filho, seu irmão teve todo o cuidado necessário e chegou o momento dele retornar à pátria espiritual. E quanto a seu pai, nós desconhecemos as razões íntimas que levaram ele a ir embora. Ao continuarmos estudando esta belíssima obra literária espírita, nós descobrimos que Antonina, em sua encarnação anterior no Paraguai, quando chamava-se Lola Barolo, fez o mesmo que seu marido fez com ela nesta encarnação, quando abandonou o lar que tinha com Leonardo para ficar com Esteves. E Leonardo, desequilibrado, acabou matando Esteves por envenenamento. No livro Sexo e Destino, André Luiz percebe que o amigo Pedro Neves está muito acabrunhado, entristecido. E certa tarde consegue aproximar-se dele e fala: Pedro, tudo bem, meu amigo? Como você está? Tenho te achado bastante triste. E ele fala: é verdade, André. Estou muito desequilibrado. Veja, apesar dos muitos anos que tenho em nosso lar, apesar de todo o trabalho desempenhado no Ministério do Auxílio e da Assistência, estou desequilibrado. Recebi a autorização de nossos superiores para auxiliar minha filha Beatriz, que está prestes a retornar à pátria espiritual, está com câncer. Mas, ao chegar à casa de minha filha, indignei-me com o meu genro Nemésio, que colocou a sua amante, a jovem Marina, para ser enfermeira de minha filha. André Luiz compadece do amigo, então indaga: Pedro, você não gostaria que eu te acompanhasse à terra? E Pedro diz que sim. E ao chegarem à casa de Dona Beatriz, Pedro Neves desequilibra-se mais uma vez, quando vê Nemésio trocando olhares com Marina no quarto onde Dona Beatriz dormia. Ele vai para a sala indignado. Nesse momento chega irmão Félix. Então irmão Félix diz para Pedro Neves: Nemésio é um aluno em aprendizado. Ele tem seu lado positivo. Veja, ele trata Dona Beatriz com ternura. Ele acaba de construir uma casa para a empregada da família que perdera tudo na última enchente. Então ensina-nos, irmão Félix, ao dizer para Pedro Neves: nós precisamos compreender para sermos compreendidos. Precisamos ser indulgentes para com as imperfeições dos outros, porque, como já disse anteriormente, também nós necessitamos que os outros, mas principalmente Deus, seja indulgente para com as nossas imperfeições. O terceiro aspecto da visão do Cristo acerca da caridade é o perdão das ofensas. E no mesmo sentido, nós precisamos perdoar as ofensas dos outros, porque também necessitamos que os outros nos perdoem as ofensas por nós cometidas, né? Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo: aquele que não perdoa guarda consigo o rancor e o ódio, se torna uma pessoa mais pesada, deixa a encarnação mais difícil. O apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: olha, tem duas maneiras muito diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios, quando nós dizemos à pessoa: eu te perdoo. Mas se algo de ruim acontece àquele que nos ofendeu, nós dizemos: Deus é justo. Ou então nós ameaçamos a pessoa: eu deixei para lá, coloquei nas mãos de Deus. Esse coloquei nas mãos de Deus é uma ameaça. Ou então dizemos: olha, eu perdoo, mas nunca mais quero voltar a encontrá-lo. Será que este é o perdão que nos fala o Evangelho? Será que este é o perdão que o Cristo veio nos ensinar através do exemplo? Não. Porque neste tema, perdão, os atos dizem muito mais do que as palavras. O Evangelho nos diz que há um perdão sincero, quando o ofendido faz de tudo para não ferir o amor próprio e a suscetibilidade do ofensor. E há um outro perdão, quando o suposto ofendido impõe condições humilhantes para perdoar. E aí este perdão muito mais irrita do que acalma. E aí a reconciliação torna-se
muito difícil. Simeão nos ensina quando nos diz: feliz do ser humano, que todas as noites pode dizer: nada tenho contra meu próximo. Mas, Rodrigo, quantas vezes eu devo perdoar? Porque eu já perdoei o fulaninho e ele voltou a errar comigo. Esta questão é muito importante. Tanto é que Pedro fez esta indagação ao Mestre Jesus quando disse: Mestre, quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? E o Cristo lhe disse: Pedro, não te digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus vem nos mostrar a necessidade do perdão infinito. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque senão ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao ministro da justiça, e serás levado para a prisão. E em verdade vos digo, de lá não sairás até pagardes o último centimo. A máxima que nos diz: morto o animal, morto o veneno, não se aplica para nós, seres humanos. E todos os adversários, eu não gosto dessa palavra, mas todos os inimigos que nós tivermos no momento de nosso desenlace, de nossa morte, permanecerão conosco. E muitos irmãos equivocados, vingativos, perseguem além-túmulos. E outros fazem até pior. Aguardam o nosso retorno à vida corpórea, à carne, para nos cobrar os nossos débitos, entre aspas, fazer justiça. O que ocasiona casos graves de obsessão, como a subjugação e a possessão. Na trilogia de Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, século XVI, O Cavaleiro de Lumière, século XVII, e O Drama da Bretanha, século XVIII, temos o caso de Andréa de Guzmán, história contada no livro O Drama da Bretanha. Andréa de Guzmán sofria com a perseguição da pátria espiritual de Arnaud de Lumière. Mas aquele ódio mortal de Arnaud de Lumière por Andréa de Guzmán não surgira no século XVIII, e sim 2 encarnações anteriores, quando no século XVI, Andréa de Guzmán chamava-se Ruth Carolina de La Chapelle. E Ruth Carolina de La Chapelle viu toda a sua família ser dizimada pelo capitão da fé, Louis de Nardone, como uma continuação da noite de São Bartolomeu, quando cristãos católicos perseguiram e mataram cristãos protestantes. Ela própria só não desencarnara, pois estava na casa da noiva de seu irmão mais velho, Otília, que estava muito doente. Neste século XVI, Arnaud de Lumière chamava-se Monsenhor de B. Monsenhor de B era um padre muito amigo do capitão da fé, Louis de Nardone. Nardone, além de militar, queria se consagrar ao sacerdócio, queria ser padre. Um pouco antes de desencarnar, Otília traça um plano de vingança a ser cumprido por Ruth Carolina de La Chapelle. Ela iria para Paris, usaria seu nome e vingaria-se de Louis de Nardone. Assim ela faz. Nardone, como já havia dito anteriormente, pretendia se consagrar sacerdócio, queria ser padre. Por esta razão, nunca havia envolvido-se com mulher alguma. Mas quando conheceu Ruth Carolina de La Chapelle, usando o nome de Otília, mudou de ideia e casou-se com ela. Ruth Carolina de La Chapelle ganhou uma grande aliada, a rainha de França da época, Catarina de Médici, que queria livrar-se de Louis de Nardone, pois Nardone era o filho bastardo de seu marido, e ela temia que ele viesse a reivindicar o trono de seus filhos. Então, Ruth Carolina de La Chapelle trai o esposo e entrega-o para a rainha da França. E Nardone acaba aquela existência nos cárceres secretos de Catarina de Médici, onde vem a desencarnar. Nesse momento, nasce entre Monsenhor de B e Ruth Carolina de La Chapelle uma animosidade, uma inimizade. No século XVII, eles voltam a se encontrar. Ruth Carolina de La Chapelle, agora como Berthe de Somerville. Monsenhor de B, Arnaud de Lumière. Louis de Nardone como Henri de Lumière. E aquela animosidade, aquela inimizade que existia entre Ruth Carolina de La Chapelle e Monsenhor de B transforma-se em ódio mortal, pois Arnaud de Lumière
atribuiu a responsabilidade ao suicídio de seu filho Henri de Lumière às 2 traições de Berthe de Somerville. Após ser traído pela segunda vez pela esposa, Berthe de Somerville, Henri não suporta, retorna ao vilarejo onde vivia com os pais e joga-se do alto de uma montanha. Arnaud de Lumière, naquela encarnação, passa a buscar Berthe de Somerville para matá-la. E acaba desencarnando. Quando Berthe de Somerville reencarna no século XVIII, agora com o nome de Andréa de Guzmán, ela sofria a perseguição da pátria espiritual de Arnaud de Lumière, que sugeria-lhe o suicídio. O irmão de Andréa de Guzmán, o irmão mais velho, em uma conversa mediúnica com Arnaud de Lumière, tenta convencê-lo de se afastar de Andréa. Ele diz, olha, a minha irmã nunca teve o carinho de nossos pais, foi criada pelos empregados da família. Eu também sempre estive longe, estava estudando. Eu te peço um tempo para educá-la. Arnaud de Lumière fala para ele, olha, tudo bem, eu vou dar um tempo para você tentar educá-la. Mas se ela não se modificar, eu volto. E como Andréa de Guzmán continuou cometendo os mesmos erros que cometera no século XVI e no século XVII, Arnaud de Lumière voltou, induzindo-a ao suicídio, o que acaba por acontecer. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque senão ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao ministro da Justiça, e serás levado para a prisão. E em verdade vos digo, de lá não sairás até pagardes o último centil. A máxima que nos diz morto animal, morto veneno, não se aplica para nós, seres humanos. Por esta razão, Jesus vem nos chamar a atenção para a necessidade de nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos encarnados. Não só para evitarmos problemas desta encarnação, mas também das encarnações vindouras. Não julgueis, para que não serdes julgado. Pois com a mesma medida que usardes para julgar o vosso irmão, será usado para te julgar. Como se diz popularmente, a mesma régua que eu usar para medir o meu irmão, será usada para me medir. Jesus estava numa praça, quando os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Então eles lhe disseram, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. E Moisés, em sua lei, abre parênteses, lei civil, diz que neste caso nós devemos apedrejá-la. Qual é a sua opinião? Aqueles falsos moralistas, aqueles hipócritas, assim o dizia, porque queriam o tentar. Queriam acusá-lo de descumprir a lei mosaica. Jesus abaixou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Mas eles continuaram insistindo. Então ele levantou-se, olhou para eles e os disse, aqueles dentre vós que estiverdes sem pecado, que atire-lhe a primeira pedra. Voltou a baixar e continuou a escrever. A praça foi se esvaziando. Primeiro saíram os mais velhos, depois os mais moços. Jesus levantou-se mais uma vez e observou que só estava ele e a mulher no centro da praça. Então ele lhe indaga, mulher, cadê todos aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? E a mulher então lhe responde, não, Senhor, eles não me condenaram. Então Jesus lhe diz, então eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Vejam, Jesus não é de acordo com o erro, né? Vá e de futuro não tornes a pecar. Arrependa-se. Veja que a palavra arrependimento é diferente de culpa. A culpa só serve para gerar obsessão. O arrependimento, eu reconheço que errei e vou me esforçar para não voltar a errar. Quando Jesus levanta-se na praça e diz para aqueles falsos moralistas, para aqueles hipócritas, que aquele dentre vós que estiverdes sem pecado, que atire-lhe a primeira pedra, Jesus está aplicando a lei do decálogo de Moisés, que nos diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porque será que se eu for surpreendido em pecado, em erro, eu vou querer que os outros me taquem pedras? Então, com que direito eu posso acreditar que tenho para tacar pedra no meu irmão quando ele está em erro?
E quem de nós não tem débitos a serem quitados, quer seja desta ou de outras encarnações? No livro Ação e Reação, o assistente Silas recebe como tarefa o auxílio a Antônio Olímpio, que está na pátria espiritual, e a Luís, que está encarnado. Então ele vai com seus estagiários, André, Luís e Hilário, para a fazenda de Luís. Luís e Antônio Olímpio sofriam com a perseguição da pátria espiritual de Clarindo e Leonel. Clarindo e Leonel julgavam estar fazendo justiça, pois Antônio Olímpio, que era seu irmão na última encarnação, os matou para ficar com o dinheiro da família. Então Silas, pedagogicamente, lhes conta a sua história de vida. Diz, olha, eu na última encarnação fui um amante do outro. Minha mãe até tentava me convidar para obras de caridade, o que eu recusava. Minha mãe sempre viu a usura em minha ação. Então ela passou a me influenciar para que eu fosse médico. Acreditava ela que com o contato com a miséria humana, eu me tornaria uma pessoa melhor. Mas eu só pensava nos bons lucros que teria com os doentes ricos. Um pouco antes de Silas se formar, sua mãe vem a desencarnar. E ele sequer passa a exercer a profissão. Passou a acompanhar de perto e muito atentamente o inventário dos bens da família, o que até assustou seu pai. Seu pai era um advogado rico, materialista, mas não avaro. O pai de Silas tinha mais ou menos 60 anos e resolve contrair novo matrimônio, casar-se novamente, com uma jovem que tinha mais ou menos a idade de Silas, não havia chegado aos 30, Aida. E Silas passa a ver Aida como uma adversária, com quem ele terá que dividir o dinheiro da família. O pai de Silas e a madrasta viviam convidando-o para que fossem com eles, né, às festividades, aos eventos sociais, o que ele sempre recusava. Mas teve um dia que não teve jeito. O pai de Silas estava adoentado e ele pede para que ele acompanhe a madrasta num determinado evento. Silas, muito contrariado, vai. Nessa festa, ele conhece Armando, um jovem perdulário e fanfarrão que era primo de Aida e apaixonado por ela. Silas, então, fingindo amizade a Armando, traz ele para o convívio de sua família, jogando-o nos braços de Aida. Aida até tenta resistir por um tempo, mas acaba sendo amante de Armando. Certa noite, fazendo todos acreditar que não estava em casa, faz com que o pai surpreenda Aida e Armando na cama. Aida desespera-se e cai em uma crise nervosa. 2 semanas depois, ela parece morta. E todos acreditaram que ela havia se suicidado. O pai de Silas também estava doente e não volta a levantar-se da cama. E instantes antes de desencarnar, confessa a Silas que havia assassinado a esposa por envenenamento. Nesse momento, Silas cai em si e percebe todo o mal que havia feito ao pai e à madrasta. Após a morte do pai, tentando fugir de si mesmo, ele passa a fazer uma excursão de recreação na Europa. Mas nada lhe trazia paz e alegria. Nem o jantar mais gostoso, nem a peça teatral mais interessante. Ao retornar ao Brasil, resolve passar uns dias na casa de uns amigos de seu pai. Fica lá meses. Até que, certa noite, ao ir tomar um remédio para dormir, confunde-se e toma veneno. E chega na pátria espiritual da mesma forma que Aida, por envenenamento. Vaga por muito tempo na região das trevas, até ser resgatado por amigos de seu pai e levado para a mansão, onde hoje trabalhava como assistente. O pai de Silas e ele buscavam Aida para poderem reencarnar novamente com ela, para reparar todo o mal que haviam feito àquela mulher. A mãe de Silas, que era seu anjo guardião, voltaria à terra também, para auxiliar o pai e a ele. Casaria-se novamente com o pai de Silas, e ele e Aida seriam irmãos. Mais uma vez se formaria em medicina, mas agora não mais com as facilidades de quando era um jovem rico. E além de irmão de Aida, seria seu enfermeiro, pois ela reencarnaria com graves problemas neuropsíquicos. Esta obra é belíssima, pois somente no último capítulo nós descobrimos quem é o pai de Silas. O pai de Silas é o diretor da mansão Drúzio. E aí nós compreendemos
o que nos disse Jesus naquela praça, quando levantou e disse para aqueles falsos moralistas, aqueles hipócritas: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire-lhe a primeira pedra. Né? Até mesmo aquele digno diretor daquela casa de auxílio a irmãos em regiões trevosas, como Drúzio, até mesmo aquele prestimoso assistente como Silas, tinham débitos a serem quitados da última encarnação. E o que dizer de nós? Com que direito nós achamos que podemos tacar pedras em nossos irmãos quando eles cometem algo de equivocado, se nós também temos os nossos débitos a serem quitados? Não julgueis, para que não seja julgado. Pois com a mesma medida que usardes para medir o vosso irmão, será usado para vos medir. Será que esta máxima deve ser interpretada de forma absoluta? Não julgueis, para que não seja julgado? Não, pois a letra mata e o espírito vivifica. Rodrigo, eu posso ver o mal praticado pelo outro? Repreender o mal praticado pelo outro? Ver o mal praticado pelo outro? Veja, divulgá-lo, essas três questões são muito delicadas, né? E devem ser alicerçadas na caridade bem compreendida. Eu posso ver o mal praticado pelo outro? Diz-nos o Evangelho: olha, se o mal existe, nós temos que vê-lo. Senão ficaríamos como Alice no País das Maravilhas. Ver o ato equivocado praticado pelo outro pode ter um fim pedagógico. Porque a primeira pergunta que eu devo fazer é: será que eu também não estou agindo assim? E caso a resposta seja negativa, eu não estou agindo assim, eu devo usar esta observação para me proteger, para que eu não venha agir assim no futuro. Popularmente se diz que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros e a sábia aprende com os erros dos outros. Nós precisamos ser sábios e aprender com os erros dos outros. Então, se o outro está praticando algo de equivocado, algo mal, eu tenho que vê-lo, até para fins pedagógicos. E aí a primeira pergunta que eu devo fazer: será que eu não estou agindo assim? Se eu não estiver agindo, eu tenho que usar esta observação para me proteger, para que eu não venha agir assim no futuro. E repreender o mal praticado pelo outro tem dois aspectos. Pode ser o combate ao mal ou desacreditar, denegrir a imagem daquele que está praticando. Neste caso, não tem escusa, não tem desculpa. É sempre maledicência e maldade. Se eu estou repreendendo o mal que o outro está praticando unicamente para desacreditá-lo, para denegrir a sua imagem, não tem desculpa. É maledicência e maldade. Mas eu posso estar repreendendo o mal para combatê-lo, né? E aí Jesus o fez. E nos deu exemplo até de fazê-lo de forma enérgica. Em alguns casos, o combate aos atos equivocados é uma obrigação e um dever. Quando a polícia impede a prática de um crime, é uma obrigação, é um dever. Quando a justiça sentencia alguém que não agiu bem, que agiu mal, é uma obrigação, é um dever. E o que dizer de nós, pais, que recebemos filhos de Deus a título precário de nossos filhos? Nós também não temos a obrigação e o dever, principalmente na primeira infância, na infância e na adolescência, de combater as suas más tendências, suas más inclinações? Sim. É claro que quando os nossos filhos chegam à fase adulta, aí a responsabilidade é deles, né? A nossa obrigação de pai é de meio e não de fim. Nós, pais, devemos lembrar o que nos ensinou Santo Agostinho. Temos que ter a consciência tranquila de que travamos o bom combate. Temos que ter a consciência tranquila que nos esforçamos, principalmente na primeira infância, na infância e na adolescência, para combater as más inclinações, as más tendências de nossos filhos. Então, repreender o mal praticado pelo outro só para denegrir a sua imagem é maldade e maledicência. Para combater, pode ser uma obrigação e um dever. E divulgar o mal praticado pelo outro? Depende. Se o mal praticado pelo outro só atingir a ele mesmo,
Para que eu vou divulgar? Será que se eu divulgar eu não estou querendo denegrir a sua imagem, desacreditá-lo? E aí, como já dito anteriormente, maledicência e maldade. Ah, então, Rodrigo, se eu vejo que alguém está agindo mal, mas só está prejudicando a ela mesma, eu devo fazer igual Pôncio Pilatos, lavar as mãos. Eu não disse isso. Nós estamos juntos com o dever de mútuo auxílio. Então, se eu vejo que o meu companheiro está agindo mal em determinado termo, em determinado ponto, eu tenho que carinhosamente aproximar dele e falar: meu amigo, eu acho que você não está indo muito bem nesse sentido. Nesse momento, eu me permito contar um caso muito particular. Eu sempre tive uma resistência muito grande à tecnologia. E até agosto de 2019, eu usava aqueles celulares que tinham teclas e um radinho, né? Servia para ligar, para ouvir o jogo do Vasco e para secar o Flamengo. A minha esposa Nívia e minha mãe sempre me pressionavam muito, falavam: meu filho, olha, seus amigos deficientes todos usam smartphone. Para piorar a minha situação, naquele ano eu fiz um churrasco com os companheiros do trabalho. E veio um casal de amigos meus que são cegos. Como é que eles chegaram na minha casa? De Uber. Né? Ao fim do evento, eles sacaram os seus iPhones e pediram Uber e foram embora. A pressão sobre mim aumentou ainda mais. Naqueles dias, ao participar de uma reunião da evangelização da casa em que trabalhávamos, nós comentamos com os companheiros. Falei: olha, meu celular está com problema, eu estou tendo problemas no sinal. E um dos companheiros, que é engenheiro de telecomunicação, me disse: Rodrigo, sabe qual é o problema? Esse teu celular é 2G. Eu olhei para ele, né? Achei interessante, mas não entendi nada. E ele falou: olha, e o 2G vai parar de funcionar. Só vai ficar o 4G. E aí eu me preocupei. E não teve jeito. Me rendi à tecnologia e aprendi a mexer no smartphone. Vejam, eu fui salvo aos 45 minutos do segundo tempo. Pois no ano seguinte, em março de 2020, veio a pandemia do Covid-19. E aí nunca o mundo virtual foi tão importante. Eu passei a trabalhar no fórum através de audiochamadas com a minha estagiária. Fiz videochamada para que meus pais pudessem ver a mim e as minhas filhas. Passei a frequentar as reuniões no Zoom, no Meet, nas casas amigas, assistir palestras no YouTube. Então, da mesma forma que a Nívia e que minha mãe vieram falar comigo: olha, essa sua resistência à tecnologia vai te prejudicar, nós também devemos, quando vemos um ato equivocado de um companheiro que só traga prejuízo a eles, carinhosamente nos aproximar e tentar ajudar. Agora, a coisa muda de contorno quando o ato praticado pelo outro trouxer prejuízo a muitas outras pessoas. Um amigo estava me contando que lá no condomínio onde ele mora, um condomínio com 1.000 apartamentos, quase 4.000 pessoas, há um tempo atrás teve um síndico profissional, um que não era morador. E esse síndico fez um desvio de mais de R$1 milhão. Vejam, se este ato não fosse divulgado, o prejuízo para todos aqueles moradores seria muito maior. E o que dizer de gestores públicos, que ao invés de investir os nossos recursos dos nossos impostos na educação, na saúde, na segurança, na cultura, na mobilidade urbana, desviam em maracutaias? Se esses atos não forem divulgados, o prejuízo a uma população, toda de uma cidade, de um estado, de um país, será muito maior. Então, divulgar o ato ruim praticado pelo outro depende. Vai trazer só prejuízo para ele? Para que eu vou divulgar? É maledicência e maldade. Se trouxer prejuízo para muitas outras pessoas, aí a coisa muda de figura, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Mas, Rodrigo, com quem eu devo ser misericordioso? Ou como nos ensinou, né, o sacerdote católico, com quem eu devo tentar compreender as misérias morais? Com todos aqueles que estão conosco todos os dias. Para começar, com aqueles que vivem conosco em nossa casa. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos cunhados, nossos sobrinhos. Mas também com aquele funcionário do condomínio onde você mora. Com o seu colega de trabalho, de escola ou de faculdade. Com o seu companheiro de casa espírita. O nosso problema é que nós gostaríamos de conviver com pessoas perfeitas. Há um tempo atrás, uma amiga que estava passando por uma grave crise no casamento, que é muito comum, me disse: olha, Rodrigo,
Meu marido fez uma lista de coisas que eu deveria melhorar. Quer saber? Ao ler aquela lista, eu descobri que ele tinha razão. Mas então eu disse para ele, olha, fulano, você tem razão. Mas se eu melhorar tudo isto que você está sinalizando, eu me tornarei uma pessoa tão melhor que eu também terei direito a ter um marido muito melhor do que você é hoje. O nosso problema é que nós gostaríamos de conviver com pessoas perfeitas, mas esquecemos que também nós não somos perfeitos. E se eu acho que tenho o direito de conviver com pessoas perfeitas, os outros também o têm. Nós esquecemos que nós necessitamos da benevolência dos outros para conosco, da indulgência dos outros para com as nossas imperfeições, do perdão dos outros para com as nossas ofensas. Em resumo, nós necessitamos da caridade dos outros. Lembremos o que nos ensinou o Mestre em sua oração dominical. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de ter me ouvido no dia de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Mais uma vez agradecemos a direção da casa pela oportunidade e até breve. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão, pedir perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto, tanto, tanto, tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus,
pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus, Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga de nossa casa pela oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje. Por toda esta energia que cada um de nós podemos receber do Centro Espírita Miguel. Que possamos aproveitar o Evangelho do Cristo, este verdadeiro mapa do tesouro para a felicidade, para que possamos nos tornar cada dia pessoas melhores. Que possamos estar aqui novamente na semana que vem. Graças a Deus.